Nós, se não for estes meios de redes sociais e o impacto que vocês têm e a possibilidade que nos dão de vir dar as nossas opiniões, estamos muito limitados ao mainstream e àquilo que os mídias tradicional vão passando. Os mídias tradicionais vão perdendo força, aliás, a situação hoje em dia da própria imprensa a nível nacional e as dificuldades que muitos vão passando é porque não se souberam adaptar e porque sempre tiveram condicionados a uma série de pensamento político que era quem lhes pagava as contas e daí agora estarem a pagar a fatura nesse sentido, mas a imagem que sempre passaram do Chega é aquilo que se tu fizeres zapping hoje à noite, TVI, RTP, SIC, etc, e se calhar se faz à SIC Mulher e à Sport TV, o que estão a falar é do Chega, e é sempre, eles não têm quadros, eles são descontextualizados, eles não sabem absolutamente nada do que estão a fazer, são uma camada de energúmeos, e quando as pessoas nos ouvem, e certamente agora lá em casa há muitos que estarão a dizer continuas a ser um energúmeo, e continuam a achar que eu sou um energúmeo, e alguns até poderão ter alguma razão dentro do pensamento deles, mas a realidade é que depois quem é mais estruturado no pensamento e ouve aquilo que nós temos para dizer, percebe que mesmo que não concorde connosco, nós temos uma linha de pensamento e que acreditamos nela e portanto que está estruturado, não é uma coisa de reação e não é aquela acusação que nos fazem de ser a mera espuma dos dias e de estarmos diariamente só em cima do facto e do soundbite e percebem que nós temos uma política de facto construída em torno das diversas áreas e a apresentação do programa este fim de semana foi prova disso. Daí quando olhas para os comentários percebes que há de tudo, mas maioritariamente eu considero que os comentários são bastante positivos porque as pessoas perceberam, nós não estamos aqui a tentar aligerar o nosso discurso sempre foi este, agora nunca nos deram a oportunidade, como vocês têm dado recentemente, de nós explicarmos que de facto nós temos um posicionamento claro em relação à imigração, que percebemos que de facto que existe uma necessidade de imigração, não aceitamos, é o princípio da sustentabilidade demográfica para abrir as portas a toda a gente e que toda a gente esteja aqui, portanto acho que passou a mensagem. E o facto também de termos o Sérgio no programa fez com que tu fosses a mostrar que ainda havia uma coisa mais radical. Eu achei muita piada alguns comentários a dizer, bem, o Chega à beira do Sérgio é fofinho. Exato. Até foi interessante para vocês perceberem que vocês não são assim tão radicais como as pessoas dizem, né? Porque o Sérgio é muito mais radical e acabou por passar um bocadinho isso. Eu acho que o Sérgio até é estruturado naquilo que pensa e acredita da forma como diz as coisas, acho que teve aliado da realidade durante algum tempo, há questões que ele fala que são importantes e que ele tem razão, agora ele coloca a coisa numa visão um bocadinho extremista para o meu entendimento e que eu considero, e é a minha posição pessoal, que eu considero que não devemos ir por ali e que é perigoso irmos por ali. Certo. Mas olha, tu estavas a dizer que agora tem tido mais esta oportunidade de falar para novos públicos e esta oportunidade de poderem falar sem tantas interrupções, no fundo sem essas interrupções e de falarem mais abertamente. Sem cartilha. Exatamente. Mas também não podemos desfazer aquilo que o Ventura fez há alguns anos atrás, não é? O Ventura fez eu acredito que tenha sido uma estratégia de marketing e que correu bem, porque senão não estavam com estes resultados. Claro. E eu disse-lhe mesmo, parabéns, porque aquilo que vocês estão a conseguir realmente é inédito, é fantástico, os números que vocês estão a ter, pelo menos nas sondagens, vamos ver depois no dia 10, não é? Serão maiores. Mas, olha, isso eu não te sei dizer, acredito que sim, acredito que vocês estão a crescer e até março ainda vão continuar a crescer, mas não desfaz certas coisas que o Ventura disse, não é? E eu acho que o que a Segurança Social não, o que os mídia fazem é aproveitam-se ainda um bocadinho daquilo que foi dito pelo Ventura no início do partido, e acho que as pessoas quando se dirigem ao Chega como xenófobos e por aí fora e racistas, vai encontrar um bocadinho a esse, entre aspas, marketing, aquilo que o Ventura e o partido falava, principalmente o Ventura, nos inícios do partido, no fundo, não é? Sim. Que funcionou muito bem a nível de marketing, e vocês estão agora onde estão por causa disso, mas depois tem essa repercussão de, levam ainda agora com um bocadinho de, eu gostava que tu me explicasse um bocadinho disso, se foi realmente marketing do Ventura, se o próprio André Ventura mudou o próprio pensamento dele, porque nós todos mudamos, não é? Não, mas olha, eu não considero que o André tenha mudado. Eu conheci o André em 2017 e, aliás, fazendo já aqui o paralelismo para a questão do livro, eu vou lançar agora o livro que se chama Chegados Aqui. O Chegados Aqui é um livro com um prefácio do André Ventura e que relata um bocadinho, dentro da minha visão pessoal, aquilo que aconteceu desde 2017, quando nos cruzámos em Louros na primeira campanha eleitoral que fizemos em conjunto, até à dissolução do Parlamento com a demissão do António Costa.
Se nós pensarmos, o André não mudou o discurso. Há uma forma até mais coerente de afirmar as coisas. Quando nós pensamos, mas o André ganhou muita notoriedade, na altura ainda era comentador político, já tinha televisão, era comentador desportivo, desculpa, e tinha muita televisão. E a determinada altura o André, e isso até está escrito no livro, a determinada altura o André dá uma entrevista, creio que ao I, onde diz: temos um problema de subsídio à dependência com a comunidade cigana. E a partir daí começou o rótulo do fascismo, do racismo, da xenofobia, etc., em cima do André. O CDS faz o seu último tiro no pé, que é retirar o apoio à candidatura de André Ventura e tenta pressionar Passos Coelho na altura a retirar-lhe a confiança política para ser candidato em Loures, e o André manteve a sua convicção. Sabes que eu atualmente o vereador em Loures sou eu, e nós temos comunidade cigana integrada dentro do município, mas nós continuamos a afirmar que existe um problema com a integração da comunidade cigana. E continuamos a dizer isto sem qualquer problema, a dizer que nós temos que nos sentar e temos que resolver este problema. O que a política tem feito ao longo dos últimos anos é que sempre que existe um problema foge dele, porque sabe que não é politicamente correto tratá-lo. O que o André teve coragem de fazer, e o grande paradigma que mudou, foi o facto de vir dizer: quando existe um problema nós temos que o enfrentar, olhos nos olhos, e resolver. Eu tive uma situação curiosa quando estava na campanha eleitoral para candidato a presidente da Câmara de Loures, que fui eu o último a ser candidato à presidência, que a determinada altura nós estávamos a descer uma rua no Prior Velho, que é uma freguesia em Loures, e a equipa que estava comigo disse-me: pá, não vamos por ali porque está ali a comunidade cigana. Eu disse: não, então agora é que vamos por ali. E estive com eles no café a conversar e a falar, e ele dizia-me: mas como é que é possível, vocês continuam a dizer que existe um problema connosco, parece que nós não trabalhamos todos, etc. E eu perguntei-lhe diretamente: existe um problema quando dizemos que as miúdas aos 12 anos têm que sair na escola? Temos ou não temos um problema social com isto? Porque é que tem o quê? As miúdas têm que sair da escola. E eles dizem: mas é uma questão cultural e hoje em dia algumas já fazem até à universidade. Temos um problema. Existem ou não um problema de que todos aqueles que trabalham na venda ambulante, toda a gente da etnia cigana que trabalha na venda ambulante, chega ao final da vida, vai viver do quê se não fez descontos para a Segurança Social? Temos ou não temos que tratar da velhice deles também? Temos, então temos que perceber que vão ter que descontar impostos. Portanto, não é só a questão do subsídio à dependência. Nós não dizemos que todos os ciganos não lógico. Trabalham. Há muita gente da comunidade cigana. Aliás, eu tenho gente ligada à comunidade cigana. Trabalham muito, não é? Muito. Como qualquer outra pessoa. Eu tenho gente da comunidade cigana, ligada à comunidade cigana, que trabalha diretamente comigo na Câmara de Loures. Trabalham diretamente comigo e são das pessoas que eu conheço que mais trabalha. Portanto, não é essa a questão. Agora, existem problemas culturais que devem ser adaptados. No geral, temos aqui situações que têm que ser faladas. Quando tentámos pegar nas palavras do André, na questão da pandemia, dele dizer que então deveria ter sido feito uma cerca sanitária em relação a uma comunidade cigana no Alentejo. Na altura, todos nós recebemos a notícia em casa da pandemia, aqueles que hoje são mais pró-pandemia ou menos pró-pandemia, etc., que acham que foi uma fraudemia, e outros que acham que afinal não fez sentido, e outros que acham que ainda continua aí. Portanto, foi uma questão que sempre dividiu muito a sociedade. Nós colocávamos em cima daquela comunidade em que a determinada altura aquela comunidade não queria fazer os testes, e todos nós sabíamos o pânico que existia instalado e generalizado na sociedade. E o que o André disse na altura foi, de forma sensata, sempre, e mais uma vez, como eu considero, de forma adulta no meio da sala, dizer: se eles não querem integrar e se eles não querem fazer os testes, então vamos ter que os isolar de forma a não contaminarem, porque naquela semana tinha existido uma série de casos de Covid dentro daquela comunidade. E recordemos que hoje nós lidamos com isto de uma forma muito mais simpática, de dizer: estás com gripe, vê lá se isso não é Covid, e já ninguém se afasta de ti. Não tem mal, é tranquilo. Mas há 2 anos atrás estávamos todos com medo, sim. Não é? E víamos as notícias lá de fora e percebíamos que os mídias que fizeram que isso acontecesse, portanto, que tivéssemos esse medo. O André teve uma atitude adulta na sala ao dizer que se eles, estando detectados uma série de casos de Covid ali, se não queriam permitir que a medicina entrasse dentro da comunidade, que então tinham que ser isolados em relação a essa questão. Não foi uma questão de extermínio da comunidade, nem de comunicar a comunidade de fora. Tens outras situações, por exemplo, eu lembro-me de um excerto de uma entrevista ao Gocha, que também acho que foi muito infeliz ali, o André, em algumas coisas que disse, e lá está, isso já foi há muitos anos. Eu não me acredito que o André Ventura neste momento tivesse um excerto desses como teve há uns anos. Não sei qual era o excerto em concreto. É que eles estão ele está a falar com o Manuel Gocha, e basicamente ele diz que, não me recordo ao certo como é que é as palavras, mas ele diz que critica homens que se vestem de mulheres, e até dá o exemplo do Castelo Branco, porque se eu for
Primeiro-Ministro, isto não vai acontecer, pá, assim uma coisa que não faz sentido ele ter dito isso. Certo, mas o André também tem explicado. Na minha opinião, atenção. Estamos a falar, é assim, as neiras todos podemos dizer, eu não considero que seja asneira ou não vou catalogar porque não sei as palavras exatas, já não me recordo, eu lembro-me dessa entrevista que o Costa até lhe perguntou, então, mas eu sou homossexual e por isso é contra mim, ou é meu inimigo, fez assim qualquer coisa do género, e o André sempre enquadrou a situação da homossexualidade. Nós temos a nossa questão em relação às bandeiras LGBT, é claro, nós achamos que não há motivo para uma discriminação, seja ela positiva, seja ela negativa, não tem que haver uma discriminação. Portanto, a partir do momento em que nos debatemos com o princípio da igualdade e consideramos que eles querem ser iguais, para nós nem sequer há motivo para que se sintam diferente. E, portanto, não temos que estar a criar legislação ou medidas de protecionismo a determinada comunidade que está perfeitamente integrada. Nós não temos que criar nenhuma discriminação positiva porque tu és homossexual. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma questão do teu foro pessoal, com o qual eu não sou obrigado. Sou, mas podia ser. Com o qual eu não tenho que te discriminar positivamente nem negativamente acerca disso. É um problema ou não que é teu, é uma questão que é tua. Sim, eu percebo, portanto, eu acho que isso vocês já passaram bem essa mensagem, está passado. És homossexual, não tem problema nenhum, cada um é o que é, ninguém tem nada a ver com isso. Não venhas a dizer que tens de ser favorecido em determinada área da sociedade ou em determinada questão porque és isso, não faz sentido. E agora, há aqui dois lados, não é? Que é, eu percebo, visto que os homossexuais já são pessoas que já passaram por muito, já foram violados, raptados, homicídios por serem homossexuais, isso é histórico, infelizmente já aconteceu, hoje em dia já não acontece como acontecia há uns anos, certo. Não é? Mas creio que os homossexuais que sabem, ou que já passaram nisso pela pele, principalmente se calhar os da nossa idade, não é? Porque há 20 anos atrás não era fácil ser homossexual como é agora, não estou a dizer que é fácil agora, existia uma maior discriminação, era muito mais discriminados, e eu percebo que eles ao mesmo tempo queiram dizer, já chega, tipo, nós temos que ter a mesma oportunidade de toda a gente, não queremos ser discriminados. Mas por outro lado, quando se fazem estas campanhas da bandeira LGBT, etc, não há os motinhos, Tiago, a legislação sobre uma violação sobre um homossexual não tem que ser mais nem menos agravada do que uma violação sobre uma mulher. Violação é violação. Sim, mas isso não está em causa. O que eu estou a dizer é, tal como uma pessoa que é negra já pode ter sofrido racismo e os antepassados também, não é? O homossexual tem essa discriminação também. Neste caso não de ser negra, mas de ser homossexual. O que eu estou a dizer é que historicamente eles sabem que isso já aconteceu, mesmo que não lhes tenha acontecido a ele, e a maior parte deles já sofreram na pele discriminação em algum ponto da sua vida. E eu entendo aí o facto de se quererem juntar e dizerem que já chega disso e fazerem está-me a falhar a palavra, as paródias, não as paródias, as paradas. As paradas gays e etc. Mas ao mesmo tempo eu acho que esse tipo de paradas, isto é a minha opinião, não me julguem, quer dizer, vão julgar sempre, porque todos nós julgamos, mas não acho que é com essas paradas que se vai resolver alguma coisa, acho que é o contrário, acho que é quando isso deixar de ser um tema... Continuas a tornar isso uma minoria, continuas a fazer disso um ato discriminatório. Quando ser homossexual deixar de ser um tema, não é? Quando ser negro deixar de ser um tema, é quando as coisas estão realmente a ficar bem. O deixar de ser tema ser negro, ou deixar de ser tema ser homossexual, não é através das paradas como disseste, e nem é através da legislação, é através da educação, é através da cultura, é através da escola, é através da sociedade, é através do ensino e da educação, e daí nós separarmos muito bem aquilo que para nós é ensino e o que é educação. Para nós o Ministério da Educação não se chamava Ministério da Educação, a educação dá-se em casa, portanto chama-se Ministério do Ensino. Tu ensinas na escola, mas a escola não se pode substituir à educação que tu tens em casa. Os princípios basilares da tua vida, os princípios fundamentais da tua vida, maus ou bons, não interessa, foram transmitidos em casa, é aí que tu tens a tua formação enquanto educação. Como o ensino, é uma forma completamente dispara, é um princípio que te estão a dar ferramentas para a tua vida profissional e para o futuro. Não tens que ter uma aula de cidadania para tentar ensinar como é que tu tens que relacionar com os outros. O princípio da separação do bem e do mal, o princípio da autorresponsabilização tem que vir de casa, tem que vir da educação, e nós nisso temos sido muito claros, principalmente pela voz do professor Gabriel Mitar Ribeiro, aliás, que é negro,
que é negro e é filho de pessoas que também são negras e, portanto, também foi discriminado, e não é por causa disso que não se revê no Chega. Por isso, esta história do racismo em cima do Chega não faz sentido nenhum. É muito interessante que há muitos brasileiros que... Muitos brasileiros, e não só. Tu tens uma comunidade que, no princípio dos anos 80, e falámos nisso no Trava Paiva, que era, no princípio dos anos 80, a comunidade de retornados, que obviamente vinha muito branco, muito português branco, mas vinha também outras pessoas, negras que vinham de África, das ex-colónias, e que chegaram cá e que tiveram aqui uma dificuldade de integração e que hoje em dia as situações são completamente dispares. Portanto, nós não podemos continuar a alimentar esta questão, porque ao continuarmos a considerar que existe o SOS Racismo, serve para sustentar uma Madubá. Não serve para fazer cá discriminação ou para lutar contra a discriminação. Nós sabemos os valores que ali são injetados. O que é que eles fazem em concreto? O que é que o Mamadou Ba faz, a não ser criticar constantemente o Chega e o André Ventura com atitudes racistas? Porque se o André Ventura sai à rua, como aconteceu num desfile que fizemos na Avenida da Liberdade, que era precisamente do Portugal não é racista, e o André Ventura diz adeus, só que pararam o frame aqui para que o braço fique no ar. Portanto, temos uma manipulação por parte da imprensa que, retomando ao início, estas oportunidades que nós temos hoje de chegar a 100 e tal mil, 200 mil visualizações através do teu canal, isto para nós é importantíssimo, porque tu tens mais visualizações do que muitos programas que passam na televisão e que eles não percebem, e depois vêm com as notícias no jornal a dizer a extrema-direita está a tentar apoderar da imprensa. Curioso que essa notícia veio inclusive numa revista que semanas antes tu publicaste, que veio o jornalista de tentar-te condicionar a dizer, meu caro, porque é que você está a dar destaque ao Chega e como é que é, e não acha. Ou seja, é o princípio do regulamentar tudo, é o princípio do proibir, é a questão do socialismo, então, olha de tentar proibir o que quer que seja. Olha aquela situação que aconteceu recentemente, ainda no mês passado, do IKEA ter lançado aquela campanha fabulosa. Bateu a todos. Que foi fabulosa. Parabéns ao Martin do IKEA, que sem dúvida foi, ou a agência que está a trabalhar. Perfeitas para arrumar fachos. Foi perfeito. E entretanto, de repente, vêm os Diogos Faros da vida, e pior ainda é que vem depois o Expresso, lança no dia a seguir, lança uma notícia a dizer que o IKEA não dá trabalho às pessoas porque tem a optar por máquinas, ou seja, a tentar denegrir quer dizer, isto é que nem disfarçam, não é? É a cultura da imprensa portuguesa, ou seja... Não é a cultura da imprensa, Bruno, isto é a cultura da imprensa que está a ser... Que tem o povo do país completamente. Está capturada. É que nem disfarçam, quer dizer, podiam lançar isso passado 2 meses, não, um mês, não, é no dia a seguir que é para tentar amenizar ali. Nós não nos podemos esquecer que durante a pandemia existiu uma injeção de 15 milhões de euros por parte do Estado na imprensa. Se me perguntares, e se calhar isto não é uma posição que o partido tenha afirmado, é uma posição minha, se me vierem dizer dinheiro para a imprensa, sim ou não? Não. Claro que não pode. Não, a partir do momento em que a empresa... mas os acionistas assim condicionam a decisão do editorial do jornal. Então, e o Estado se pagar? Não vai condicionar. Tornamos a imprensa em propaganda. Portanto, não pode acontecer. O que a imprensa tem que perceber de uma vez por todas é que está demodé, está antiquada, deixou-se ultrapassar pelas novas ferramentas que existem, deixou-se ultrapassar por ti, deixou-se ultrapassar por uma série de gente, e neste momento, se um jornal diário vender 150 mil exemplares, era milagre, e tu tens 150 ou 200 mil visualizações, e é um resultado médio. Portanto, se calhar bastava olharem para os números e perceber a parolice que andam a fazer de norte a sul, e de continuarem a tentar limitar a opinião e dizer que o perigo é o Chega, portanto, e depois vêm com a tentativa de controle da comunicação e controle das mentes, que isso já deu, isso já foi e é interessante, é interessante e é de uma coragem solene como é que algum jornal ou algum canal consegue ter a coragem de dizer que o perigo é o Chega ou qualquer outro partido que não seja o PS. Porque se o PS é o partido que nos anda a escarafunchar a vida a todos, não é? Casos de corrupção, tudo em declínio, como é que há algum jornal ou algum canal que tem coragem de dizer que o Chega ou qualquer outro partido que não seja o PS é que é um perigo, quando o perigo que nós temos é o PS que nos está a governar há anos e só faz as neiras.